da natureza, Deus comandando a beleza. Não é milagre, não, é a divina vibração, fluidos da natureza, Deus comandando a beleza da criação. Já está no ar? Beleza da criação de Cacá Rezende. Foi assim que tudo começou. Ele ordenou, organizou a vida. Foi assim que tudo começou. Ele amou, depois criou você e eu. Inteligência suprema, Ele é um só. Toda bondade, poder maior, não posso vê-lo, mas Ele existe assim, na flor, na terra, no ar, dentro de mim. Não é milagre, não, é a divina vibração, fluidos da natureza, Deus comandando a beleza. Não é milagre, não, é a divina vibração, fluidos da natureza, Deus comandando a beleza da criação. A próxima música é Tu Me Amas. Foi inspirada naquela conversa que Jesus teve com Pedro. Está registrado lá no capítulo 21, o último capítulo de João, e Jesus pergunta a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Uma hora o Pedro apelou, né? Porque ele perguntou 3 vezes. Mestre, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Essa música é de nossa autoria. Tu me amas? Vamos só localizá-la aqui. Aqui. Isso. A quem amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor. A quem amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor. Nosso mestre, modelo e guia, perguntou a Pedro um dia, e nos pergunta naturalmente como o amor está em nossa vida. A quem amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor. A quem amamos realmente,
pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor, alimenta, apacenta, acolhe os irmãos seus, eles chegam em meu nome, todos são filhos de Deus. Se me amas, tu me amas, retenha os preceitos meus, ame a Deus e a sua vontade, amem-se uns aos outros como eu vos amei. A quem amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor. A quem amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor. Amem-se uns aos outros como eu vos amei, ama por amar, ama por amor. A próxima é do nosso irmão Tim, e cantam ele e Vanessa, né, os dois irmãos. Se chama Aprendiz. Essa música, o Tim fez essa música quando ele conheceu o Livro dos Espíritos. Tem tudo a ver, né? Na letra a gente vai vendo. Vamos ver se a gente consegue cantar. Aprendiz. Que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim, meu amor. É aprendiz de um ser maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém
que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim, meu amor. É aprendiz de um bem maior, que seja assim neste vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor de ser feliz. A depender ali da Rosinha, o Stanley não vai fazer isso tudo, não. Ah, não liga, não? Não. Gente, do nosso irmão João Nélio, Jeito de Amar. E depois a gente passa a palavra aqui. Ah, eu errei aqui na digitação. Então, Jeito de Amar. Vamos ver aqui. Ela rapidinho. A vida com brilho é um eterno se encontrar, a cada dia poder se aceitar. Dê um sorriso, busque um olhar, o coração a se transformar. Plante a cada dia a esperança de acertar, pois o amor é a meta a se alcançar. Você é uma semente a desabrochar. Faça da vida eterno amar. A vida com brilho é um eterno se encontrar, a cada dia poder se aceitar. Dê um sorriso, busque um olhar, o coração a se transformar. Plante a cada dia a esperança de acertar, pois o amor é a meta a se alcançar. Você é uma semente a desabrochar. Faça da vida eterno amar. Obrigado. Então, boa noite a todos. Agradecendo ao nosso companheiro João Luz, que veio brilhantar a nossa noite, encher nossos corações, assim,
uma paz, uma harmonia muito gostosa, né? Que Deus o abençoe sempre, viu, João? Esteja sempre conosco, mais vezes. E que Jesus nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos ilumine. Estamos iniciando o mês de agosto, e neste mês de agosto nós vamos estudar das leis morais. As leis morais, ela está no livro dos Espíritos, né? E hoje nós vamos ver uma pequena parte. Nós vamos estudar durante todo o mês. Então, hoje nós vamos ver com o bem e o mal, que é da lei divina e natural. Quem vai nos trazer a palestra da noite vai ser o nosso companheiro Stanley, que é o nosso palestrante, o nosso youtuber. Ele é tudo aqui para a gente na terça-feira. E vamos pedir a Deus e a Jesus que nos ampare neste momento, agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, nessa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, e que nos dá essa oportunidade da gente reviver os ensinamentos de Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, a vós, pelo nosso companheiro que vai nos trazer a palavra da noite, o estudo, que ele possa ser intuído pela espiritualidade amiga aqui presente. E seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vou passar a palavra para o Stanley, porque a prece foi dada pela música. A palavra é sua. Tá bom, obrigado, Rosinha. Agradecer também, mais uma vez, o João Lúcio, que pela música nos auxiliou a harmonizar o ambiente, né? A gente ainda não tem a ideia do quão importante é a música na vida de todos nós, né? Pela vibração que ela traz, pela energia que ela traz e os efeitos, né, daquilo que acontece no lado que é invisível aos nossos olhos, que a gente não sabe, a gente não tem ideia do que acontece. Então, São João Lúcio, mais uma vez, agradecemos aí. E todos aqueles, né, que os compositores, os músicos, aqueles que deixam esse legado da doutrina espírita para a gente. Pessoal de casa aí, hoje, vou ficar mais ou menos aqui. Uma boa noite, pessoal que está em casa também. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia de vocês aqui no salão. Vamos fazer um estudo aqui com a graça de Deus. Muitos mensageiros foram enviados pelo Cristo a fim de que a gente possa ter rumo, possa ter uma bússola do que fazer da vida da gente. A vida de encarnados não é fácil, são muitos desafios, nós somos levados a conviver com diversas pessoas, muitas dessas pessoas são muito diferentes, né, do que aquilo que a gente pensa. E nessa convivência, nesse relacionamento que nós temos, muitas vezes, né, nós vamos nos sentir feridos, nós vamos nos sentir perdidos no caminho, nós vamos achar, né, pensar que a dor que nos visita está muito pesada, e para que nós não nos sintamos perdidos, tristes, ou desamparados, ou abandonados, o nosso Mestre Jesus, que é o nosso professor, que é aquele Espírito, aquele Cristo, que cuida da evolução de todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra. Ele sempre envia para nós todos missionários para nos auxiliar nessa caminhada. Um desses missionários é o Francisco de Assis. Dizem que lá pela região de Gúbio, da Umbria, havia um lobo que estava aprontando muito. Então ele estava comendo os animais, as ovelhas, galinha, e aquilo ali, ele havia se tornado uma persona não grata na região. E como ninguém conseguia dar jeito no tal lobo, lembraram do Francisco de Assis e pediram para o Francisco para dar uma ajuda, né? O Francisco ficou sabendo disso e foi lá auxiliar aquela região por causa desse lobo que estava atacando as pessoas, os animais, e tirando a paz, né, vamos dizer assim, daqueles que viviam naquele ambiente. E o Francisco de Assis, né, conquista a confiança desse lobo, né, entende, né, que lobo é lobo, né, ele tem um instinto dele, ele precisa ser alimentado, mas provavelmente, utilizando do seu magnetismo,
de um espírito muito à frente de nós todos aqui, ele consegue acalmar esse lobo, e dizem até que esse lobo passou a seguir os passos do Francisco de Assis. Uma convivência pacífica. E quando nós estamos falando aqui das leis morais, né, do bem e o mal, nós também estamos convidados a conviver em meio de lobos. Pergunto primeiro: você se sente um cristão? Você se sente um discípulo do Cristo? Então você é uma ovelha em meio de lobos. E se nós pudéssemos fazer uma análise do que a humanidade é hoje, nós vamos encontrar uma luta, uma verdadeira luta entre forças que se dizem do mal e as forças do bem. E todos nós, na condição de discípulos, estou falando aqui para você que se sente discípulo, né? Se você não se sente discípulo, tudo bem, não tem problema. Mas para todos nós que nos sentimos discípulos do Cristo, nós somos chamados a assumir os nossos postos nessa luta de bem contra o mal. Com uma grande diferença, Nós, que nos dizemos discípulos do Cristo, não podemos usar as mesmas armas do mal. Enquanto aqueles que estão se esforçando para fazer desse nosso planeta um lugar pior, eles mentem, eles usam de ódio, usam de violência, usam de trapaça, usam de esperteza. Nós precisamos só de uma única ferramenta, uma única arma que nos foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus, que é a capacidade de amar. Se nós entendermos, se nós buscarmos, se nós caminharmos em direção da utilização dessa arma, com certeza nós estaremos colaborando para que esse nosso planeta seja um lugar melhor. Para nós mesmos, para aqueles que convivem conosco, os nossos filhos, os nossos vizinhos, para a humanidade terrena. O espírito de Meimei diz que existem duas forças em luta na Terra, onde Jesus está construindo o reino de Deus. Essas forças são as do bem e as do mal, que se manifestam por nossas mãos. Eu até iria discordar da Meimei se ela não tivesse colocado aquele finalzinho ali, que se manifestam por nossas mãos. Então, nessa fala minha inicial, vocês podem ter pensado, o Sandro está falando do bem e do mal, que está lá na rua, que está no bairro General Carneiro, que está na cidade de Sabará, que está em Belo Horizonte, não. Nós estamos falando do bem e do mal que está dentro de nós, Tem um ensinamento indígena que diz que existem duas feras que vivem dentro de nós. Uma dessas feras é egoísta, é vaidosa, ela se alimenta de ódio, ela não sabe conviver. E existe uma outra que é pacífica, que é mansa, que preza pelas coisas do bem, que preza, que cultiva o amor. E esse sábio, esse índio, né, esse indígena, esse pajé, ele sempre fazia pergunta: quais são dessas duas feras que vão sobreviver? Qual das duas que vai vencer? Qual que vai sobrepujar a outra? Todo mundo sabe qual que é, não sabe? Qual que é? A que você alimentar mais. Então, primeiro passo que nós estamos colocando aqui na noite de hoje, estamos tirando a luta do bem e do mal, que não acontece lá de fora, e trazendo essa luta para dentro de nós mesmos.
Lembrar, né, que nós temos o nosso lado sombrio, nós temos o nosso lado luminoso também. Todos nós temos um lado luminoso, tá, gente? Não se esqueçam que nós somos filhos de Deus, né, que o nosso sangue aqui não é azul, não, né, mas o nosso sangue aqui corre, né, o DNA divino, corre o DNA divino. Nós somos filhos dele e, potencialmente, todos nós temos a capacidade de espelhar a divindade nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Bom, só que não basta não fazer o mal. Não basta não fazer o mal. Questão 642 do Livro dos Espíritos diz que é preciso fazer o bem, no limite das próprias forças. Aí, esse limite das próprias forças, gente, não quer dizer que você vai se matar, né, nessa busca, né, da realização do bem, não. É o limite das suas forças. Né, nós temos o tempo de trabalho, nós temos o tempo do descanso, nós temos o tempo do divertimento, nós temos o nosso tempo de estudo, nós temos o nosso tempo de namorar, nós temos o nosso tempo de curtir os nossos filhos, tudo, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo no limite das nossas forças. Então, voltando aqui. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, eu não tenho como entrar na vida de cada um de nós aqui e fazer o levantamento da ficha reencarnatória, das capacidades que cada um tem, porque todos nós temos uma longa caminhada. E Deus, na perfeição dele, na sabedoria dele, ele não falha no aspecto de nos ensinar, de nos entregar valores, e todos nós temos valores positivos. Eu posso até por algum tempo me entregar às sombras, negar, às vezes, até o próprio Criador, aquele que é a nossa origem, aquele que é o nosso Pai. Nós podemos até passar por essa fase. É muito natural no planeta como nós vivemos hoje, é muito natural. Mas todos nós possuímos valores, e é pedido da gente esses valores, a utilização desses valores, a utilização desses talentos na vida que a gente leva. Na vida que a gente leva. Se você já tem um trabalho, né, uma tarefa dentro da casa espírita, não, que bom, que ótimo, né, que ótimo. E se você não tem, sempre tem um convite, né? Tem vaga aí? Tem vaga, né? Tem vaga para poder assumir uma tarefa aqui na casa, tá, gente? Convite sempre aberto, convite sempre aberto. E não pensem que existe alguém que esteja incapacitado. Não existe. Não existe. Até aquele, né, que está impedido, digamos, né, que houvesse alguém aqui que estivesse impedido de falar, que estivesse impedido de enxergar, que estivesse impedido de se movimentar, ele ainda pode auxiliar a humanidade inteira através do uso da força do próprio pensamento, que é outra força, outra energia, outro dom que todos nós temos, que muitas vezes não sabemos valorizar esse talento, essa força que nós temos. Então, como eu não tenho a ficha reencarnatória de cada um aqui, né, para poder fazer uma análise, né, e graças a Deus que eu não tenho, nós temos que apresentar, no fim dessa reencarnação, as mãos calejadas no bem. É muito recomendável, né, que nós cheguemos nos planos espirituais, né, simulando aqui o meu caso, não falando em caso de ninguém, mas o meu caso, né, os meus mentores espirituais podem perguntar: e aí, Stanley, meu filho, você fez tudo o que você tinha que fazer? E aí, antes de pegar minha ficha, né, de tudo que eu prometi, ela falou: ó, já estou sabendo que eu não fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Mas olha a minha mão aqui, ó, está cheio de calo no esforço da prática do bem, no esforço do autoaperfeiçoamento. É tudo que a espiritualidade espera da gente. O mínimo de esforço, né, o mínimo de esforço. A espiritualidade chega a dizer que muitas vezes, né, nós falamos quero, né, mas esse quero é só da boca para fora, né? E da boca para dentro, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, a gente não quer mudança. A gente não quer se modificar. Né? E muitas vezes nós vivemos de aparência,
né, nós tentamos achar uma posição de neutralidade, né? Aqui eu estou neutro, né? Não existe neutralidade. Se você não está fazendo bem, você já está fazendo mal. Lembremos, né, o caso do Pilatos, né, que passou para a história, né, do Evangelho como aquele que lavou as mãos, né, que está lá em Mateus 27, 24. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas, pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão. Então, diante daquilo que a gente vê no mundo, daquilo que a gente vê na nossa família, daquilo que a gente vê no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa espírita, no nosso bairro, na nossa rua, nós não podemos lavar as nossas mãos. O que nós vamos apresentar no momento da nossa desencarnação perante os nossos mentores espirituais e perante nós mesmos, né? E perante nós mesmos. Nós vamos apresentar as mãos limpas, porque nós a lavamos, tentamos a neutralidade, ou vamos apresentar a mão calejada? Olha, tentei fazer o melhor que eu pude. Tentei fazer o melhor que eu pude. Nem sempre o melhor, né, que a gente faz é o melhor do mundo, mas a gente tem que buscar sempre fazer o nosso melhor. Nós estamos esses dias aí das Olimpíadas, né? E de vez em quando eu acompanho alguma coisinha, quando tem algum tempinho, e às vezes eu fico impressionado, né, que a pessoa foi para a disputa, né, da medalha final lá, medalha de ouro, medalha de prata, a pessoa conseguiu só a medalha de prata, né, e a pessoa se desaba, como se tivesse acontecido a pior coisa do mundo. Gente, a gente perde muito, né, o valor daquilo que nós somos. A gente não pode perder o valor daquilo que nós somos. Você já conseguiu, pensa bem, um atleta, você já conseguiu participar de uma Olimpíada. Ou seja, né, se pegar aqui, né, qualquer um de nós aqui para fazer uma corrida de 400 metros com barreira, acho que teve uma prova dessa ontem ou hoje, eu não passo nem da segunda barreira. Eu vou embolar no meio daqueles palitinhos lá, cair, quebrar, porque eu não chego no final, não. Não chego, não. E a pessoa conseguiu o índice, né, uma velocidade, treino, disciplina, né, consegue participar de uma Olimpíada, né, e está triste porque não foi o melhor do mundo. A gente não tem problema. Não tem problema, mas eles participaram. Nós também, na tarefa do bem, na tarefa que está entregue, né, às nossas casas espíritas, por exemplo, né, você não precisa ser o principal, você não precisa ser o maior destaque, mas cada um de nós, temos que ser partícipes, temos que estar participando dessa tarefa, desse trabalho que essa casa está realizando. A casa aqui tem 45 anos. 45 anos. É 45? Ajuda aí, gente. 45, né? 45 anos. Quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a frequentar essa casa já estava de pé. Já tinha esse segundo andar aqui, já tinha esse telhado, já tinha essa infraestrutura toda aqui. Ou seja, alguém veio antes e colaborou, e botou a mão na massa, e fez que isso se realizasse. Então, eu que cheguei depois, eu estou sendo beneficiado pelos antepassados, por aqueles que vieram antes. Como que não ter gratidão por isso? Por todos aqueles. Aquele que pegou um carrinho de areia, nem carregou da rua para dentro aqui, colaborou para que essa casa estivesse de pé hoje. E isso, gente, tudo isso é valor. Tudo isso é importante na vida. A gente tem que esquecer a ideia da posição de destaque, né? Nós podemos ter tarefas humildes, tarefas simples, tarefas apagadas, né, entre aspas, né? Não vai ter rua com seu nome, não vai ter nenhum prédio com seu nome, né? Não vai ter estátua na praça com um busto seu lá, esse aqui foi um colaborador da Casa Espírita do Bem no ano de 1900. Não. Muitos dos grandes trabalhadores que estão iluminados hoje no plano espiritual são completamente desconhecidos da maioria das pessoas. A gente tem que aprender a florescer no lugar que nós estamos. Todos nós temos tarefas importantes, né, para cada um de nós,
dentro da capacidade, exatamente dentro da capacidade que nós podemos realizar, exatamente no lugar que nós estamos. Não existe acaso. Não existe acaso. Principalmente, né, quando você encontra, né, com alguém bem pertinho do seu lado ali, né, vamos dizer aqui parente, sabe que é parente difícil, está bem do seu ladinho ali? Exatamente, você está exatamente da pessoa que você deveria estar do lado dela. Então, gente, a grande tarefa nossa, né, de modificação no mundo começa dentro de nós e vai surgir primeiramente dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas. O nosso desafio primeiro é junto, né, com os nossos familiares. O André Luiz ele chega a afirmar, né, que nós deveríamos, né, atender ou tratar os nossos familiares como visita. Né? Aí quando chega a visita, a gente faz o melhor, né? Faz uma comida especial aqui, né? Aquele pessoal que guarda a xícara, lá em casa não tem esse negócio de guardar a xícara, mas o pessoal guarda a xícara, pega uma xícara mais chique, né, para servir a visita, né? Manda busca um pão de queijo, mas traz daquela marca boa, não traz da genérica não, porque senão a visita chegando aqui vai ficar falando que eu estou economizando com ele. Não, né? Dentro de casa, o melhor aos nossos semelhantes. Tá bom, Stan, você falou aí que tem que fazer o bem, né, que nós temos que lutar contra o mal, mas até agora você não falou o que é bem, o que é o mal. Eu não vou falar não, mas a espiritualidade vai falar na questão 630, né, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Parece simples, né? Parece fácil, né? Então, se eu quer fazer o bem, é só estar de acordo com a lei de Deus. Se eu não conseguir fazer as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha convivência de acordo com as leis divinas, então eu estou fazendo o mal. Parece fácil, né? Mas o que é a lei de Deus, né? Onde nós vamos achar, como nós vamos entender, como nós vamos compreender. Na questão 614 ainda do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, que se deve entender por lei natural, ou essa lei divina, né, que nós estamos procurando saber aqui. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, aí, mais um esclarecimento importante, né, para dar a espiritualidade superior. Por que nós somos infelizes? Por que eu estou triste? Por que eu não me sinto realizado? O que está acontecendo? Estou fora da lei divina. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se a infelicidade, por algum motivo, está junto de nós, os nossos passos, é porque nós nos afastamos das leis divinas. E então, vamos lá, né? Eu fiz uma pesquisa assim, né, e entregar alguma coisa prática, né, para que a gente seja feliz, né, estratégias para ser feliz ou o que fazer para não se afastar da lei de Deus. Lembrando que quando eu me afasto da lei de Deus, eu sou infeliz. Então, para ser feliz, eu tenho que estar junto com a lei divina, vivendo de acordo com o que a lei divina ensina. Então, separei 3 estratégias ali. A número 1, conhecer e praticar a lei de Deus. A estratégia número 2, dar ouvidos à própria consciência. E a estratégia número 3 é o bem de todos. E estratégia número 1, conhecer e praticar a lei de Deus. Uma das formas, tá, gente? Existem outras. Mas uma das formas de nós conhecermos a lei divina é através do livro espírita. Quando eu mostro essa figura aqui, quando eu mostro esse objeto aqui, você pergunta para qualquer um, o que é isso? Isso é um livro. Eu tenho uma concepção que vai além disso. Isso aqui é um portal para as esferas superiores. O livro espírita é um portal para as esferas superiores.
né? Então, eu sei que tem gente, né, que não tem muito hábito da leitura, né? Talvez tenha até alguém perguntando, mas que objeto é esse? Então, gente, isso aqui é o livro, viu? Isso é o livro espírita. Se você já é, né, um leitor, um estudioso, parabéns, parabéns. Se você lê um pouco, né, lê um pouquinho mais. Agora, se você não lê nada, lê alguma coisa. Lê alguma coisa. Você lê 0? Lê 5 minutos por dia. Você lê 5 minutos? Leia 10. Né? Acessar um portal para as esferas superiores, eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena. O livro espírita, isso aqui de acordo com Emmanuel, tá, gente? De acordo com Emmanuel. O livro espírita promove o conhecimento dos fundamentos da vida. Quais são os fundamentos da vida? Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossa vida, ação dos espíritos da natureza. Fundamentos da vida. É disso que o livro espírita trata. Nos afasta da superstição, levando à fé raciocinada. Quantos erros nós cometemos no passado, porque a nossa fé estava muito mais próxima da superstição do que da fé raciocinada, que o Kardec nos convida hoje. Se vocês procurarem na internet, aliás, não procura não, mas eu vou só citar aqui, mas não procura não, tá? Esquece isso, esquece esse passado seu, esquece. Mas se vocês, né, forem na internet e procurar, né, o manual de identificação de uma bruxa, por exemplo, você vai achar, né, um manual que era utilizado para identificação de se uma mulher, e era só mulher, não tinha homem, né, era só mulher, né, se uma mulher era bruxa ou não. Entre as coisas, né, que tem lá, a maneira da mulher rir, eles achavam que identificava se a mulher era uma bruxa ou não. Ela podia ser acusada de bruxa por causa da superstição. Superstição. Isso não é fé raciocinada. E eu estou falando isso aqui, eu lembrei de uma reunião, né, de algumas pessoas importantes, lá pelo século 500 e poucos, pelo ano de 500 e poucos, se reuniram, né, para decidir, para resolver se as mulheres tinham alma ou se não tinham alma. Eles estavam com dúvida, né? Vamos reunir aqui. Claro que só tinha homem, né? Essa reunião só juntou as autoridades, só tinha homem nessa reunião, e foram resolver ali se a mulher tinha alma ou se não tinha alma. E pasmem, na reunião lá, venceu só por diferença de 2 votos, viu, gente? Né? Quase que chegaram à conclusão que as mulheres não tinham alma, né? Então, vamos dizer assim, curiosidades, né? Curiosidades da nossa ignorância, da nossa inferioridade. O livro espírita nos afasta desse tipo de pensamento. E o livro espírita é luz hoje, amanhã e sempre. Gente, 15 minutos de leitura de um livro espírita, você está acessando a matéria mental dos espíritos superiores. 15 minutos. Tem gente que consegue concentração com menor tempo, eu sei disso. Mas 15 minutos em que você consegue concentrar numa leitura, você está acessando a matéria mental dos espíritos superiores que promoveram esse livro. No caso aqui, né, o Espírito da Verdade, o Livro dos Espíritos. Isso faz um bem tremendo para o nosso ser imortal. Faz um bem tremendo para o nosso corpo físico, porque você traz energias para o seu corpo perispiritual, e o seu corpo perispiritual reflete no seu corpo físico. Leitura, livro espírita, traz saúde, traz equilíbrio, traz paz, traz harmonia. Aí depois que você lê o livro, você pratica, né, gente? Porque ali é conhecer e praticar. Conhecer e praticar. Eu tenho um exemplo muito negativo, né, a respeito disso. Acho que eu já contei esse caso aqui, mas eu vou contar de novo. Né? Talvez tenha alguém não escutou aqui, os desencarnados são outros hoje. Então, eu estava indo para um centro espírita na região ali, próximo ao anel rodoviário, estava sem carro, estava indo de ônibus, e tinha um ônibus, né, que eu pegava na estação São Gabriel, que passava lá exatamente, parava na porta da casa espírita que eu estava indo. E, né, eu sou espírita, eu sou Stanley, que eu sou espírita, que eu
amo a leitura, eu amo ler Emmanuel, estava lá com o livrinho de Emmanuel, sentado tranquilo, né, fazendo a minha leitura, e eu já tinha alcançado, sabe, esses 15 minutos, né, que você esquece do que está ao redor, você esquece do que está ao redor. Eu já estava me sentindo ali nas esferas superiores, né? Eu, de vez em quando até passava a mão na cabeça, assim, para ver se não tinha uma auréolazinha, né? Eu passei a mão nas costas para ver se não tinha uma asinha de anjo na cena. Gente, mas eu estava me achando, E, por algum motivo, não sei se a rua estava fechada, ou se o motorista resolveu cortar um caminho, né, pegar um caminho diferente, de maneira que pegou uma outra rua lá, que ia parar uns 3 quarteirões de distância, né, da casa espírita que eu estava indo, né, lá no bairro Nazaré. Aí, quando eu me dei conta disso, me transformei. A auréolazinha, né? Sabe essa auréolazinha, né? Ela quebrou, pif, virou um negocinho na hora. Né? As asinhas peninhas, né? Viraram uma asinha de morcego, né? Mas virei um bicho, rapaz. Falei, motorista! Aí, 5 segundos depois, falei, ei, Stanley, né? Que ótimo, que bom que você estava lendo um livro, né? Que bom que você estava lendo um livro, né? Mas você esqueceu da prática. Não podemos esquecer da prática. Né? Quando nós esquecemos da prática, nós estamos deixando de buscar a própria felicidade. Então, estratégia número 2, para alcançar a própria felicidade. Dar ouvidos à própria consciência. Dar ouvidos à própria consciência. Existem várias formas de você fazer isso. Né? Tem uma que está lá no Livro dos Espíritos, né? como dizia lá o Santo Agostinho. Conheça a si mesmo. Aliás, quem diz isso, na verdade, era Sócrates, né, que dizia, isso é uma frase que tinha lá, no portal de Delfos, você lembra? Delfos, né? E ele traz, né, uma dica para a gente. Lembrar das ações no final do dia. Você vai lembrar as ações do seu dia. Reconhecer o que fez de bem e fez de mal, né, que também não adianta. Né? Você lembra de tudo que você fez, né, agora lembrei, vou dormir. Não. A gente tem que reconhecer. Esse dia que eu tive hoje, né, quais foram as coisas boas que eu consegui fazer? Quais foram as coisas menos boas que eu fiz hoje? E sem pressão, tá, gente? Sem julgamento, sem Stanley. Não. É uma análise simples, tranquila, natural, né? Com compreensão, com amor a si mesmo, né? Entendendo que nós somos alunos e o erro faz parte da vida do aluno. Né? O erro faz parte da vida do discípulo. Se está na dúvida, né, de alguma coisa, será que eu estava certo nessa coisa que eu fiz aqui? Pede a Deus esclarecimento, pede aos bons espíritos esclarecimento. Nunca falta, gente. Deus está sempre do nosso lado. Quando nós estamos de boa vontade, buscando a nossa evolução, os espíritos do bem sempre estão do nosso lado, sempre estão do nosso lado. E a gente pode se perguntar também, se eu morrer agora, né, eu vou temer o olhar de alguém? Será que nos relacionamentos todos que eu tive hoje, que eu tenho, se eu morresse hoje, eu vou poder continuar olhar essa pessoa frente a frente e falar, não, nós convivemos e chegamos a um bom termo. É uma pergunta também que a gente pode se fazer. E nessas análises que nós vamos fazendo diariamente, do que eu tenho sido, daquilo que eu fiz, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso modificar, eu vou aprendendo a me conhecer. Eu, para ir trabalhar todos os dias, eu vou repetir mais uma vez isso, todos os dias eu passo pela rodoviária para ir trabalhar. E é um grande desafio para mim, porque, vamos dizer assim, no geral do nosso trânsito, nós temos muita gente achando aí que é Ayrton Senna, tem muita gente achando que está no Velozes e Furiosos, né, aqueles filmes lá que já deve estar no número 12, 15, que número que está? Não sabe não, mas já tem filme, hein? No 10º, né? Aí, ó, os Velozes Furiosos aí, tá vendo? Você caiu na minha armadilha aí. Mas muitos motoristas, né, não têm zelado pelas regras de trânsito, gente. Coisa simples. Todos nós que estamos dirigindo, nós estivéssemos seguindo as leis de trânsito, nossa, mas as nossas cidades estariam uma maravilha. Mas não é o que acontece,
Eu, né, que não sei se vocês já repararam, o tupete até que está pequeno hoje, né, mas de vez em quando o cabelo está grande, meu cabelo está grande, aí fica aquele tupetudo assim, né, e tal, né. Então, muita dificuldade, às vezes, de... Não, você quer ir, está com pressa? Ó, pode ir, vai, meu filho, vai com Deus. Cuidado, hein? Cuidado. E tem a figura ainda de alguns motociclistas, não são todos, né, mas alguns motociclistas, né, que acham que ninguém tem o direito de mudar de faixa, né? Depois que eu passar, você muda de faixa, né? Então, tem um outro personagem, né, que é o motoqueiro. Vocês conhecem o motoqueiro ninja? O motoqueiro ninja é o cara, você está dirigindo tranquilamente, você olha de um lado, não tem ninguém, você olha do outro, não tem ninguém, olha no retrovisor também, não tem ninguém, de repente, puf, só a fumaça, e passa do seu lado ali, você toma um susto, né? Você toma até um susto quando que surge ali do seu lado ali. Então, é um cuidado, né? Me conhecendo, é um cuidado que eu sei que eu já tenho que ter. Você vai em ambiente de trânsito, um ambiente perigoso, meu filho, seja mais tranquilo, vai com mais calma, sai de casa mais cedo, né? E até hoje, graças a Deus, zero acidentes. E estratégia número 3. O bem de todos. O bem de todos. O bem será desse modo, essa é uma definição que está lá no livro Ação e Reação, do ministro Sanzio, o André Luiz que traz isso para a gente lá. O André Luiz que traz. O bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei. Então não é só conhecer a lei, nós temos que praticar. E nessa prática, nós temos que realizá-la conscientemente. Eu faço o bem porque eu quero fazer o bem. Sabe quando a mãe que cuida do filho? O que você cuida do filho? Não, eu quero cuidar do meu filho, eu gosto do meu filho, eu amo fazer, eu amo ser mãe, eu amo ser pai, eu quero cuidar dessa criança. Ou seja, conscientemente mãe, conscientemente pai. Nós temos que ter esse zelo também com o conhecimento superior, com a lei divina. Atuar na vida pelo bem conscientemente. Gente, isso é uma riqueza muito grande, isso é sinal de maturidade espiritual. Eu decido fazer o bem porque eu sei que é o melhor para mim e para aqueles que convivem comigo. Fazer o bem conscientemente, isso significa maturidade espiritual. Então, voltando lá, o bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Né? Às vezes, nós estamos dispostos a realizar o bem, mas se me pediu, mas então uma vírgula a mais, está me pedindo um sacrifício a mais, aí já não serve para mim. Não. O trabalhador do bem, ele tem disposição de realizar. Lembremos o exemplo do nosso queridíssimo Paulo de Tarso, né, que é um espírito também que eu tenho muito respeito. O Paulo de Tarso, ele pegou todos os recursos que ele tinha, e colocou na tarefa do bem. Todos os recursos que ele tinha e colocou na tarefa do bem. E claro, né, que nesse esforço que ele fez, ele recebeu de volta o resultado desse esforço que ele fez. Tanto que hoje, ele é um espírito que serve de exemplo a todos nós e ainda continuamos falando, né, dos exemplos dele, ainda nos dias de hoje, em 2024. E nós, muitas vezes, vocês desculpem a palavra, mas muitas vezes nós somos meio preguiçosos. Nós somos uma má vontade, puxa vida, mas eu vou ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Não, e como é que eu faço? Eu tenho que fazer aquele negócio aí, mas tem um passeio. Gente, para que nós encarnamos? O que nós estamos fazendo aqui? Nós reencarnamos para evoluir. Dizem que tem em algumas cidades espirituais, tem um rito de passagem, que é você escrever uma carta, né, para você mesmo, prometendo aquilo que você deseja realizar aqui no plano físico. Talvez vocês podem duvidar. Duvidar que nada, Stanley, você está exagerando, você é exagerado. Mas vocês têm coragem de pedir o mentor espiritual para essa noite dar uma lida nessa carta que vocês mesmos deixaram?
Quem tem coragem de fazer isso? Eu não tenho. Eu não tenho. Ainda não. Ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Gente, valores imperecíveis. Não quer dizer que Deus não vai me dar uma casa melhor, não vai me dar um emprego melhor. Isso aí a gente tem que trabalhar, a gente tem que conquistar. Se você quer isso, né, você tem que trabalhar, você tem que conquistar. Mas os valores imperecíveis, nós receberemos de tudo. E os bons espíritos, aqueles que foram bons cumpridores dos deveres, quando estavam reencarnados aqui, chegam no plano espiritual e dizem que pelo esforço que eles fizeram aqui, e pelo tanto que eles receberam lá, é muito maior, é uma multiplicação de 1000 vezes, né, vamos dizer assim, de 1000 vezes daquilo que ele se esforçou para fazer aqui. Isto é certo nos valores imperecíveis, que é a paz da consciência, a tranquilidade da alma, o êxtase de estar em conexão com a espiritualidade superior. A maioria de nós não sabe o que é isso, né? O êxtase de estar em conexão com a espiritualidade superior. Um valor que nós não temos, né, sabido respeitar, ou valorizar, ou entender, é de você chegar no final do seu dia, né, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, gente, hoje eu cumpri os meus deveres. Estou cansado, mas hoje eu cumpri os meus deveres. Isso é um valor muito grande. E o mal? Então, o ministro Santos também vai explicar para a gente, né, o que é o mal. O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Se nós fizéssemos uma análise do nosso planeta, né, do ambiente do nosso planeta no geral, nós vamos encontrar ainda, infelizmente, várias zonas de sofrimento nos planos espirituais. É muito comum, né, no planeta como nós esquecermos do cumprimento dos nossos deveres. É muito comum. Eu estou tratando desse assunto aqui não para servir de fiscal de consciência de ninguém, tá, gente? Não para trabalhar de fiscal da consciência de ninguém. Inclusive, eu já aposentei disso, tá? Se vocês me pegar fazendo isso com qualquer pessoa, vocês podem me cobrar bastante. Você não falou que você tinha aposentado disso aí, que você não estava cuidando da vida de ninguém mais? Estou me esforçando, gente. Estou me esforçando. Mesmo porque o efeito que cada um recebe é só aquela pessoa que recebe. Então, não precisa eu preocupar com a atitude de ninguém. Eu tenho que estar muito preocupado com a minha própria vida, de tal maneira que eu não tenha tempo de ver o erro alheio, a falta alheia, ou julgar o erro alheio. Né? Nós podemos até acessar aquilo que existe de mais sombrio na humanidade, para exemplo, para estudo, para nós mesmos, né? E se ver se nós podemos, de alguma forma, auxiliar para que isso se modifique. E tudo que a gente quer, gente, tudo que a gente quer é ser feliz. Tudo que a gente quer é ser feliz. Então, eu peguei aqui, né, uma letra do Gonzaguinha, né, que tem um trecho que diz o seguinte: a gente quer valer o nosso amor. Né, gente? Vamos valorizar os nossos sentimentos, os tesouros de sentimentos que nós já trazemos nas nossas vidas, né, que tem nome de pai, que tem nome de irmão, que tem nome de filho, que tem nome de marido, de esposa, de colega de trabalho, de amigo. Nós temos que valer o nosso amor e cultivar o amor. A gente quer valer nosso suor. Né? Não tenhamos medo, né, da testa
suada do trabalho no bem. Não tenhamos medo disso. A gente quer valer o nosso humor. Humor, gente. A vida tem que ser levada leve. Não precisa ficar de cabeça baixa, retorcido. Mas que a vida está pesada. Não, gente. A vida pode ser leve. Nós podemos rir de nós mesmos, dos nossos erros, das nossas dificuldades. Tudo bem. Faz parte da caminhada do discípulo o erro. Não vamos esquecer disso. A gente quer do bom e do melhor. Quem não quer do bom e do melhor, né, gente? Quem não quer do bom e do melhor, né? Quem não quer uma conta bancária cheia de zero, hein? Como é que é o seu nome mesmo? Josivaldo. Eu não consigo guardar seu nome, viu, rapaz? É uma dificuldade. Cheio de zero, uma só. Tem que colocar um 1, não, eu quero uma aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0. Aí, para mim, eu fico satisfeito. A gente pode querer, viu, gente? A gente pode querer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. E aí, para ter carinho e atenção, a gente tem que dar também carinho e atenção, né? A gente quer calor no coração. É isso aí, gente. Deixa a luz, deixa a brasa do coração acender. Para que economizar carinho, amor, compreensão? Para que economizar isso? Isso só nos faz bem. Mantenhamos a chama do nosso coração sempre acesa. A gente quer suar mais de prazer, né? E nós podemos aproveitar todas as coisas boas da vida, né? Inclusive sexo, né, gente? Inclusive sexo. As nossas faculdades criadoras, elas são também divinas. Só que nós temos que dar direcionamento a essa energia. Tem um mentor espiritual, na obra do Divaldo, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ele traz um exemplo muito interessante. Que essa energia sexual, essa energia das faculdades criadoras, elas só precisam de controle. Imagina um rio em que você vai colocar uma represa. Então, essa água que está sendo represada ali é a energia das faculdades criadoras, a energia sexual. Então, essa represa, você precisa controlar essa energia. Se você fechar completamente essa represa, essa água vai subindo, uma hora ela vai transbordar. Por outro lado, se a água que chega, você deixa passar completamente, se você está utilizando, liberando completamente a sua energia sexual, também há o desequilíbrio. A represa, né, vai deixar de realizar aquilo que ela tem que realizar. Né? Então, nós precisamos, né, e podemos né, controlar essa energia. E essa energia, gente, ela pode também ser sublimada. E muitas vezes, se você não tem um parceiro onde que você possa compartilhar essa energia, você pode sublimar essa energia. Uma das formas é na tarefa do bem. Nós podemos agir na tarefa do bem de tal maneira que a gente consegue canalizar toda essa energia para o uso, né, para a força do bem. A gente quer ter muita saúde, né? Quem não quer ter saúde? 10 minutinhos. Oh, sim? Sim. Sim. Exato. Viver a vida, né? Viver a vida, né, João Lúcio? Viver a vida. Obrigado pela colaboração. Né? E maiores esclarecimentos, né? A gente quer viver a liberdade. Aí é um grande problema que nós ainda temos, né, que é a liberdade, e a gente confunde liberdade com a libertinagem. Né? Liberdade, a gente precisa de ter disciplina. Não é à toa, né, que no início das tarefas, né, do Chico Xavier,
o Emmanuel coloca para ele, né, é necessário disciplina, é necessário disciplina, é necessário disciplina. Nós realmente temos liberdade quando nós escolhemos aquilo que a gente quer fazer. Quando as pessoas, né, muitas vezes se aproximam, né, do uso de drogas, né, e do vício, em nome da liberdade. Não, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Quantas pessoas, muitas vezes, buscam, né, o aborto, né, porque, não, eu sou dono do meu corpo, eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu quiser com o meu corpo. E não é assim. Existem leis que regem a vida, a gente não pode se afastar dessas leis. Como estávamos dizendo aqui, quando nós nos afastamos dessas leis, nós nos tornamos pessoas infelizes. Infelizes. Então, gente, para não esquecer, né, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. E lembrando, né, mais uma vez, né, diante de todas essas coisas que eu já disse aqui até agora, não esqueçamos do nosso Mestre Jesus. Ele é o nosso Mestre. Ele cuida da nossa evolução. Se nós estamos reunidos aqui em mais de 2, em nome dele, ele está aqui. Claro, os representantes dele estão aqui, mas a mente do Cristo abarca toda a humanidade, todo o nosso planeta. Então, ele sempre está conosco, sempre está cuidando de nós. A gente não tem ideia ainda do que é um espírito crístico cuidando da gente. É um poder imenso, poder imenso. Muitas vezes nós guardamos, né, a ideia do Cristo crucificado, do Cristo que foi preso, né, que mataram, que condenaram injustamente. Não. Jesus se deixou prender, se entregou à condenação da cruz, e se ressurgiu, né, logo depois e continua vivo. Jesus é vivo, está conosco ainda hoje. Eu gosto de pensar que um espírito como Jesus, que reencarna num corpo como o nosso, se alimentou das nossas comidas, andou nas nossas estradas, vestiu roupas semelhantes às nossas, calçou das nossas sandálias, andou nas nossas estradas de poeira. Mesmo que você pegar um sol e colocar dentro de uma caixinha de fósforo. Dá para entender isso? Você pega o sol que ilumina esse monte de planeta, você pega ele e coloca dentro de uma caixinha de fósforo. Nós temos uma longa caminhada ainda, até atingir a perfeição. Mas nós só vamos chegar lá, caminhando passo a passo, com serenidade, com tranquilidade, com confiança em Deus. E não nos faltam, né, gente, exemplos. Quantos e quantos espíritos encarnaram-se conosco aqui, e nós podemos ver a mensagem divina, ou a revelação divina, nas atitudes dessas pessoas. Aquelas que se tornaram famosas e aquelas que são, vamos dizer assim, completamente apagadas. Eu tive a oportunidade de conviver com espíritos, e que eu só fui entender, a grandiosidade desses espíritos muitos anos depois, no caso de uma pessoa que eu estou lembrando aqui, só depois que ela já está desencarnada, muitos anos depois que eu fui entender o grau de sacrifício, o grau de espiritualidade que essa pessoa tinha. Como estava dizendo antes, nós não vamos encontrar nome de rua, não tem praça, não tem estátua dessa pessoa. E um exemplo vivo que eu tive ali, eu sempre tive exemplo dessas pessoas. Lembrando de uma outra pessoa aqui, a primeira vez que eu vi uma pessoa praticar a caridade espontânea. No ambiente, até então, se alguém praticava, eu não percebia isso. Mas essa pessoa que eu conhecia, década de 90, tem tempo, viu, gente? Década de 90. Ela veio de uma região muito fria do Brasil e morava aqui, na nossa cidade, aqui de Sabará. Eu tive a oportunidade de conviver com essa pessoa, e um dia a gente conversando,
ela falando de como é que era a cidade, como é que era. Sabará, você está falando que Sabará é frio? Frio é o lugar de onde que eu vim. Né, que lá, quando a gente saía de manhã para a escola, né, você colocava 2 calças, né, tinha uma blusa uniforme, 2 blusas, você passava o cachecol, né, de maneira que tampava a boca, aqui o nariz, colocava o gorro, né, de maneira que ficava só o olhinho do lado de fora. Daí eu ficava imaginando o que é isso, né, você sair de casa, né, com 3 calças, 2 blusas, passar aqui o cachecol no pescoço para tampar até o nariz, ficar só com os olhinhos do lado de fora, protegendo a orelha também com a touca de proteção. E essa pessoa me contando, né, que teve um dia que uma dos coleguinhas da sala de aula foi para a aula só de uniforme. Essas camisas de tipo estadual, né, aquela malhazinha fina, né, a bermuda e chinelo de dedo, naquele frio todo, que ela estava toda encapuzada. Então, essa pessoa, né, espontaneamente, sem pensar, eu estou com 3 calças, 2 blusas, estou aqui com cachecol, estou aqui com a touca, né, esquentando as minhas orelhas, tirou uma das blusas e deu. Tirou uma das blusas e deu para essa criança que estava sem a blusa na escola. Parece uma coisa óbvia, né? Hoje eu olho assim, quando eu olho para trás, eu falo, é uma coisa óbvia, né? Puxa vida, eu tenho 2, porque eu estou muito bem agasalhado, porque eu não posso dar uma blusa para uma pessoa que está passando por esse frio todo. Mas isso, para mim, foi um impacto muito grande, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Ninguém fazer isso. Então, de certa forma, através do exemplo, essa pessoa trouxe uma lição divina para mim, que eu guardo até hoje. E eu não posso, né, alegar depois que eu não sabia, que eu não conhecia, porque eu vi uma pessoa fazendo. E não falava de religião, não falava que fora da caridade tem que ter, não há salvação, não falava nada disso. Mas ela sabia ser espontaneamente boa. Conscientemente, fez o bem porque achou que tinha que fazer. Que muitas vezes nos falta isso. Nós estamos nos minutos finais. Eu queria agradecer muito a paciência de todos vocês, agradecer o pessoal de casa aí pela companhia, agradecer mais uma vez o João Lúcio, agradecer o convite da casa, sempre à disposição, viu, mestre? Sempre à disposição. Né? E agradecer também aos nossos antepassados, esses, né, que promoveram o mundo que nós vivemos hoje, com as coisas boas que nós podemos desfrutar hoje. Tem umas coisas ruins por aí, né? Tem umas coisas ruins por aí. Mas nós estamos trabalhando para modificar. Estamos ou não, gente? Estamos, né? Boa noite, gente. Obrigado a todos. Trazendo o estudo, né? Como ele falou do livro dos Espíritos, gente, não tem como nós sermos espíritas e não fazer a leitura do livro dos Espíritos. Não tem como. Ele nos mostrou aquele livro lá, é uma leitura, são questões. Então, que a gente possa ler, a introdução é maravilhosa, é um estudo. Dá para você estudar dias, né, Stanley? A introdução do livro dos Espíritos. E cada questão você leia à noite, né? Para você poder refletir sobre aquilo, sobre aquela questão, sobre aquela pergunta e aquela resposta que os Espíritos nos deram. Na Feira do Livro, eu fiquei encantada porque a nossa sala aqui ficou cheia de livros, né, Simone? Aí eu fiquei imaginando a quantidade, mais de 600 livros, e eu fiquei pensando, gente, olha o quanto de esclarecimento, olha o quanto de verdades, de estudo estão em cada um desses livros expostos aqui. Né? Nós temos a biblioteca que empresta livros, hoje nós temos a livraria, já temos alguns livros para que possam ser vendidos, que possam ser presenteados, né? Tá aí, o dia do papai está aí pertinho, né? Que tal dar um livro de presente para o papai começar a refletir, né? E fazer as leituras necessárias, né? Então, nós já temos a nossa pequena livraria, que está à disposição de vocês. Então, é de grande importância que a gente tenha este conhecimento, né? Porque nessa questão 621 do Livro dos Espíritos, lá pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Está tudo aqui. Então, a gente sabe quando está fazendo mal. E nós sentimos bem quando fazemos o bem também. Nós sentimos prazer, alegria como fazemos o bem. Porque está tudo aqui guardadinho. As leis dele estão na nossa consciência. Para que possamos ter boas atitudes, boas obras, né? E que possamos despertar no plano espiritual um pouquinho melhor, né? Sem dar muito trabalho para a espiritualidade, que já nos carrega no colo o tempo todo, né? E então, nós vamos fazer a prece para despedir dos nossos companheiros que estão, né, do outro lado lá, no YouTube, agradecendo a presença de todos aqui. Depois a gente vai conversar um pouquinho.
mas vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a cidade amiga que nos apoia, que sempre está nos empurrando, nos intuindo para que possamos cada dia ser melhor e podermos cumprir, né, com a missão que nós prometemos quando nós reencarnamos aqui na Terra. Que Ele possa sempre nos fortalecer, dando ânimo, saúde para todos nós. E que possamos sempre estar aqui nessa casa, que nos dá essa oportunidade de despertar no nosso coração, na nossa consciência, aquilo que devemos fazer, né, nos dando ânimo e força, esperança e muita fé para todos nós. Jesus querido, esteja sempre com todos nós, com a nossa família, nos protegendo e nos dando luz e muita força na nossa caminhada terrestre. Que assim seja e que possamos ter uma ótima semana.